Palavra para o Pedro. Bom, dando continuidade, então nós temos quase 5 milhões de agricultores com DAP hoje no Brasil. E nós temos também cerca de 3 mil DAPs jurídicas. O que são DAPs jurídicas? São organizações com pessoa jurídica, associações ou cooperativas, constituídas, na sua grande maioria, por agricultores familiares. E quando eu falo agricultores familiares, para eu não me esticar, envolve agricultores, assentados, pescadores artesanais, quilombolas, indígenas, envolve isso tudo na lei da agricultura familiar. Então, nós temos hoje 3 mil DAP jurídicas, que envolvem mais ou menos 400 mil agricultores familiares em pessoas jurídicas. Aí está a distribuição das DAPs no Brasil, você pode ver que está concentrado. As DAP jurídicas aí estão concentradas basicamente mais na costa do Brasil, bom, onde está a maior parte da população brasileira, né? Então aí está a distribuição das DAPs por região. Aí entramos na lei do PA. Então o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o foco central aqui da nossa conversa, ele tem uma lei. Aliás, ele tem um artigo na Lei 10.696 que criou o programa. Cria o Programa de Aquisição de Alimentos com o objetivo de incentivar a agricultura familiar, compreendendo ações, enfim, esse aspecto aí. Ele está definido em lei a criação do programa. E ele tem também um decreto, que a gente vai falar em seguida, que esse decreto, inclusive, está para ser mudado agora nessa semana. E o PA, ele é gerido por esses órgãos todos. Ou seja, não é só do MDA, só do MDS, só da Conab. Vocês podem ver que tem vários... enfim, tem envolvimento de várias instituições, sejam públicas e sejam privadas, e seja principalmente a participação das organizações sociais. Então, são vários. Tem MDA, Conab, MDS, MPOG, Ministério da Fazenda, conselhos, o grupo gestor consultivo, onde tem representante da sociedade. Ou seja, ele é discutido nesse âmbito. Não é um programa que é discutido apenas com os dois ministérios. Ele tem, hoje, as modalidades que são operadas pelo programa são essas aí. Compra com doação simultânea. Esta modalidade é operada só com recursos do MDS, que pode ser por meio da Conab ou por meio de estados e municípios. Tem a modalidade compra direta da agricultura familiar, que é uma política que não tem sido usada muito nos últimos tempos, porque essa modalidade ela só é utilizada quando os preços de mercado estão abaixo dos preços de referência do Programa de Aquisição de Alimentos. Por exemplo, o preço de mercado do feijão está R$50, o preço de referência está R$80. E o Estado tem interesse em comprar feijão, por exemplo, para fazer cesta de alimentos. Então, o Estado compra esse feijão e estoca e faz a cesta e distribui. A formação de estoque. Então, essa segunda modalidade pode ser operada tanto com recursos do MDA como do MDS. E o executor é a Conab, que a Ana lá na ponta é que vai operar tudo isso. A modalidade de formação de estoque, a gente não vai dar para a gente em 15 minutos falar detalhadamente, mas só linhas gerais de cada modalidade. A formação de estoque é basicamente um empréstimo que é feito com recursos do MDA por meio da Conab para pessoas jurídicas, cooperativas e associações, para que estas formem estoque e beneficiem o produto e vendam posteriormente e devolvam em dinheiro ao governo federal. Tem a modalidade PA Leite, que é mais para o semiárido, então compra leite da agricultura familiar e distribui para pessoas, populações, enfim, tem os critérios da distribuição para as famílias que necessitam desse apoio alimentar. E temos uma modalidade nova, que é compra institucional. Isso não necessariamente precisa ser dinheiro do MDS ou do MDA, mas foi criada uma base legal para que estados e municípios, Distrito Federal e até mesmo o governo federal possa comprar alimentos da agricultura familiar sem licitação para atender as demandas de hospitais, de asilos, de creches, de presídios, enfim. Até antes dessa norma legal, os estados e municípios precisariam fazer licitação. Agora, com essa base legal, estados e municípios, enfim, para essas finalidades, podem dispensar a licitação desde que compre da agricultura familiar,
a preços compatíveis com o preço de mercado. Então, a gente tem alguns exemplos. A Universidade Federal do Paraná, para o restaurante universitário, ao invés de fazer uma licitação e comprar de um atacadista qualquer, ela fez uma chamada pública com base nesse normativo e comprou arroz, feijão e alguns outros produtos que eu não sei ao todo, de assentados da reforma agrária no estado do Paraná. A Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, que a gente tem informações, também fez isso para atender as demandas do restaurante universitário. O Hospital Conceição, em Porto Alegre, que é um hospital federal, fez isso também e comprou boa parte de arroz, inclusive desse arroz que está aí, que eu já vi aí que o pessoal da Copan, lá do Rio Grande do Sul, vendeu para o Hospital Conceição, lá no Rio Grande do Sul, e assim por diante. Então, foi criada a base legal para que eles também pudessem se basear nas mesmas normas do PA para fazer essas compras. E, inclusive, a gente quer a ajuda de vocês para mostrar para esses órgãos que compram, sejam estaduais, federais, que eles possam comprar da agricultura familiar em vez de comprar da Friboi. Isso é gravado? Ali é só um esquema de como funciona a modalidade formação de estoque. Então, a cooperativa encaminha um projeto para a Conab avalia a viabilidade técnica e econômica, a cooperativa, se é aprovado, aí foi botado um exemplo de, digamos que vai fazer gelé de morango. Então, a cooperativa recebe o dinheiro do governo federal, compra o morango do produtor associado, leva para a agroindústria, beneficia e guarda e vai vendendo aos poucos. Vai vendendo, pode vender para o PA, pode vender para o PNAE, pode vender para o Carrefour, pode vender para qualquer lugar. E depois, passado um ano de prazo, ele tem até um ano de prazo para devolver esse dinheiro que foi emprestado. Então, é um empréstimo de recurso. Esta modalidade não recebe o produto. Ela empresta dinheiro para que o agricultor possa girar com a sua produção e poder vender no mercado e depois devolver em dinheiro. Aqui é um casamento que está acontecendo muito bom, que é a formação de estoque com a venda para o PNAE. Porque, às vezes, algumas cooperativas elas fazem um contrato para vender ao longo de 10 meses para o PNAE e o último pagamento vai ser feito 10 meses depois, ou seja, a prefeitura só paga a alimentação escolar à medida que vai entregando. E o agricultor, por exemplo, esse caso do arroz aí, lá no Rio Grande do Sul tem uma safra por ano de arroz. Então, o agricultor produz o arroz, ele quer vender o arroz e receber o dinheiro. Mas a cooperativa, se ela não tiver um capital de giro para poder antecipar o pagamento para o agricultor, ela vai ter dificuldade de esperar até a última entrega da prefeitura para poder pagar o agricultor. Então, esta modalidade, ela possibilita que a cooperativa apresente um projeto para a Conab, inclusive, tendo um contrato de venda para alimentação escolar, é mais uma segurança para a Conab que a cooperativa vai pagar, paga os produtores de arroz, estoca o arroz no armazém, vai beneficiando e entregando para a alimentação escolar sem esses traumas do agricultor ficar esperando o dinheiro, porque tem que plantar o arroz de novo e tal, e não tem dinheiro. Então, ele tem também essa finalidade e tem dado muito certo em alguns lugares que a gente já viu por aí pelo Brasil afora. Aí é uma síntese também da modalidade compra com doação simultânea. Então, o agricultor produz, o governo, a União, Estado, Distrito Federal, municípios, enfim, compra esse produto e esse produto vai para as entidades que estão necessitando de alimentos. Então, é um esquema assim rápido para a gente entender a doação simultânea. E aí, então, a modalidade compra institucional, que eu já até falei um pouco sobre isso, que é dar base legal para que os estados e municípios comprem para as necessidades que eles têm, porque a gente sabe que todos os estados e municípios, inclusive o governo federal, as Forças Armadas, Exército, presídios federais, etc., hoje compram por licitação, porque não tinha uma base legal, outra base legal para se apoiar. É 866 e pronto, não tinha outra saída. Agora eles podem, com base na lei do PA, o decreto do PA e a resolução do PA, fazer essas compras da agricultura familiar. Inclusive, a gente conversava com a Tereza Campelo, a ministra do MDS, ainda ontem, numa reunião na Casa Civil, e a gente conversava que esta talvez seja uma modalidade interessante para o futuro, porque, do ponto de vista de comprar alimentos para distribuir para a população em insegurança alimentar,
está diminuindo essa demanda no país hoje, porque as pessoas não estão mais naquela condição do que estava há 10 anos atrás. Uma grande quantidade, um grande contingente de pessoas que estavam passando por dificuldades alimentares. Agora, em função do PA, da Bolsa Família, aumento do salário mínimo, aumento de possibilidade de trabalho, essas pessoas não estão mais nessa mesma condição. Então, inclusive, talvez com o tempo vai até diminuir essa necessidade de compra com doação de alimentos. E sim, esses mercados que, independente da segurança ou insegurança alimentar, precisam comprar. Hospitais, presídios precisam comprar alimentos. Então, tem que começar a direcionar um pouco essa demanda que a agricultura familiar continua produzindo e precisa vender. Inclusive, eu falei com o prefeito não há muito tempo, eu não vou lembrar o município lá do Espírito Santo, que ele me disse o seguinte: hoje eu não tenho mais para quem... Eu tenho todo o interesse em comprar da agricultura familiar, mas eu não tenho mais para quem doar. Porque não existe mais, enfim... Eu não lembro o município, até, enfim, seria interessante eu lembrar o nome do município da senadora, mas eu não lembro. Ele disse: eu não tenho mais pessoas que precisem de alimentos, precisam de uma série de outras coisas, mas alimentos não precisam mais. Porque consegue comprar com o dinheiro que elas têm. Então, a questão do PA tem isso. Então, a gente tem que começar a direcionar para esses outros focos, presídios, hospitais públicos, enfim, essas outras possibilidades, e compra muito. A quantidade que compra é muito grande. Aqui só um gráfico rápido da execução do PA ao longo dos anos. Já começou em 2003 muito pequeno, chegamos ao topo em 2012, em 2013 a gente teve alguns problemas, a grande seca na região Nordeste, onde não teve produção, e também a gente teve alguns problemas operacionais, uma grande investida dos órgãos de controle sobre a Conab, que praticamente, enfim, botou todos os técnicos da Conab, conseguir papel para mostrar para os auditores o que tinha sido feito. Então, deu uma paralisada em 2013, agora em 2014 a gente já está retomando ao ritmo de 2012. Aqui é mais ou menos, eu já estou no final, mais ou menos uma distribuição dos recursos por região. Então, você pode ver que a região Nordeste ficou com 47, Sudeste 21, eu sou meio daltônico, 22 eu acho que é Rio Grande do Sul, Norte e Centro-Oeste que está pequeno, mas também, enfim, tem uma quantidade menor de agricultores familiares e a organização ainda é meio frágil nesses estados. Aí a percentagem de agricultores também, onde estão distribuídos nas devidas regiões. Aqui a diversidade de alimentos que são adquiridos, enfim, apoiados por esse programa. Enfim, é uma síntese. Você pode ver que é bastante diversificado, embora tenha sido agrupados vários, mas é um grupo bastante grande de produtos que são adquiridos pelo programa de aquisição de alimentos. Aí é só um panorama, enfim, para mostrar a diversidade de coisas que são compradas pelo programa. Aí eu só vou falar rapidinho a questão, um aspecto importante, por exemplo, o PNAE já não tem essa questão de diminuir a demanda. O PNAE, chuva ou sol, tem que fornecer alimento nas escolas todos os 200 dias do ano. Então, é um mercado muito grande que nós temos e que nós não estamos ainda utilizando nem os 30%, ou seja, 2012, que é o último dado que nós temos do FNDE, a agricultura familiar poderia ter vendido quase R$1 bilhão e não chegou a vender 400 milhões, enfim, por uma série de questões. Aí está, 2012 foram 310 milhões, mais ou menos, da agricultura familiar vendidos para alimentação escolar. Eu vou mostrar um mapa na sequência. Aqui está um mapa que mostra a quantidade de municípios que compraram da alimentação para a alimentação escolar em 2012 da agricultura familiar. Aqui a gente não entra ainda pode ter comprado 1% só, então se ele comprou 1% já está aí. Mas se comprou 100% também. Então vocês podem ver que algumas regiões, quase todos os municípios já compraram. Mas tem algumas regiões que ainda têm alguns espaços onde está em branco, é porque ou não comprou ou não prestou conta para o FNDE, que tem uma série de municípios que, inclusive, têm dificuldade de receber recursos federais porque não presta conta. Então, esses em branco ou não compraram da agricultura familiar ou não prestaram conta. Então, principalmente a região norte ainda tem bastante municípios que não compraram da agricultura familiar
em 2012. Aqui também a gente tem uma atividade importante que a gente está fazendo, que é a capacitação de cooperativas para que elas se qualifiquem ainda mais para acessar esses programas, seja o PA, seja o PNAE. Então, a gente está trabalhando hoje com cerca de 400 cooperativas distribuídas aí nessas pintinhas aí onde elas estão distribuídas, essas cooperativas, que é uma atividade de assistência técnica que nunca teve antes nesse país, como diria o nosso companheiro Lula. Uma assistência técnica específica para pessoas jurídicas. A gente tem assistência técnica para pessoa física, mas nunca teve assistência técnica para pessoa jurídica. Então, nós começamos a implementar isso e muito obrigado. Muito bem.